Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, onde iremos discutir o caso 2, Wilson e o tempo que falta, e as possíveis articulações entre a terapia ocupacional, o ensino fundamental 2 e o TDAH. Contamos com a apresentação de Aline Nascimento, Bruna Matos, Érica Santos, Lara Libório e a minha, Maria Eduarda Barreto, e com a contribuição e participação de outros colegas. O caso 2 trata-se da vida de Wilson Gomes, de 14 anos, um estudante do 8º ano da Escola Municipal Coração de Maria, localizada no bairro de Salvador. Ele foi alvo de comentários de alguns professores sobre seu comprometimento e dedicação no ambiente escolar. Por isso, a nossa equipe foi em busca para poder entender um pouco seu contexto de vida. Wilson mora com a mãe e os irmãos, e durante o turno da manhã assume a responsabilidade de cuidar dos irmãos e de algumas atividades domésticas. Durante a tarde está na escola, e lá demonstra cansaço, se mostra disperso e participa muito pouco das atividades escolares. No seu tempo livre, gosta de assistir vídeos, dançar balé, jogar basquete e, periodicamente, é acompanhado pela terapeuta ocupacional do ION e observado pela terapeuta ocupacional da escola. Como poderíamos contribuir para o caso de Wilson? Para ampliar um pouco da nossa discussão, foram divididas 5 eixos. Em cada eixo, a gente vai discutir um tópico importante sobre o caso de Wilson. No eixo 1, temos perguntas norteadoras sobre o repertório ocupacional e cotidiano de Wilson. A primeira questão é: que ocupações estruturam o cotidiano de Wilson e como elas vão influenciar seu engajamento escolar e social? Wilson realiza muitas ocupações. O cuidado com os irmãos mais novos, a realização de atividades domésticas, a frequência no turno da tarde na sua escola e, em um período menor, atividades de descanso e lazer, como desenho, assistir a vídeos, dançar balé, jogar basquete. E aí a gente vai percebendo a partir disso, né? Isso nos revela que o repertório ocupacional dele é diversificado, porém desequilibrado, no qual as demandas familiares elas vão se sobrepor às escolares e sociais, diminuindo sua oportunidade de vivenciar e experimentar atividades correspondentes à sua idade. O que o incômodo de Wilson com a desorganização e o fato de deixar as coisas pela metade revela sobre seu modo de funcionar e sobre as barreiras que enfrenta na escola? O incômodo de Wilson ele vai demonstrar que Wilson percebe seu modo de funcionamento e suas limitações, e que essas dificuldades se relacionam com as características do TDAH, e não são resultados de aspectos apenas individuais dele, mas agravados pela rotina e ambiente escolar, que tem uma estrutura rígida, um tempo bem fragmentado, e as práticas pedagógicas de sua escola são centradas no desempenho e na produtividade. Isso faz com que Wilson fique disperso durante quase todo o período que está na escola, e muito cansado. E a última pergunta: como a falta de tempo e a sobreposição de papéis afetam sua rotina e sua percepção de competência? Bom, o tempo destinado ao cuidado dos irmãos e às responsabilidades domésticas, em razão da ausência de um adulto durante o dia, impactam na sua energia, concentração e disponibilidade para o estudo, e outras ocupações esperadas que um adolescente vivencie e experimente. Esse acúmulo de responsabilidades, somado a pouca oportunidade de descanso, expressão pessoal, socialização, afeta diretamente sua organização temporal, seu desempenho escolar e sua percepção de competência, que deveria estar mais atrelada a um adulto do que a um adolescente. Então, o eixo 2 é TDAH, inclusão e a invisibilidade nos anos finais do ensino fundamental. O que significa ser um estudante com TDAH na escola pública, especialmente nos anos finais, onde predominam currículos fragmentados, lógicas meritocráticas e ênfase no desempenho individual. As escolas públicas brasileiras elas são marcadas por turmas muito cheias, o que pode dificultar a concentração e o engajamento nas aulas. Além disso, tem um grande número de professores, o que torna o vínculo entre os professores e os alunos mais frágeis. Fora que temos a valorização das avaliações formais, que é um método que talvez não se aplique a todos os estudantes, Isso vai impactar na sua participação, no desempenho e vai fragilizar ainda mais a sensação de pertencimento dos estudantes que não conseguem executar de uma forma esperada. De que forma a invisibilidade da inclusão no ensino fundamental 2 se manifesta no cotidiano escolar de Wilson? Então, Wilson saiu do ensino fundamental 1, onde ele tinha apenas um professor e uma rotina muito mais previsível, e se deparou com um cenário diferente, que são vários professores, várias disciplinas, e ele não teve nenhum suporte para ajudar a se adaptar a essa nova rotina, Então, ele se sentiu perdido e sobrecarregado. No cotidiano escolar, ele tem dificuldade de manter atenção em tarefas longas, esquece de anotar as tarefas, perde materiais escolares, inicia atividades e não consegue concluí-las. Dessa forma, ele não tem o desempenho esperado pela escola. Como a terapia ocupacional pode colaborar que o foco da escola se desloque do rendimento e da disciplina para a participação, o pertencimento e a equidade? Então, a terapia ocupacional ela pode acompanhar as reuniões e propor uma escuta ampliada sobre o caso de Wilson, buscando ampliar a visão da equipe sobre o TDAH, deslocando o foco no diagnóstico médico para uma perspectiva ocupacional, centrada na participação, na organização e no engajamento significativo. É importante também que a TO ela compreenda as demandas de Wilson, já que ele trouxe que ele não consegue se organizar, que ele deixa as coisas pela metade e que ele se sente atrasado em relação aos colegas, Para que assim ela trace formas de auxiliá-lo no processo de organização da sua rotina e na execução das atividades. Além disso, é importante que a TO busque fortalecer o vínculo entre Wilson e a escola e propor a coordenação pedagógica um trabalho colaborativo, voltado à compreensão do repertório ocupacional de Wilson, promovendo também uma reflexão sobre como os fatores interferem na sua aprendizagem e no seu engajamento. É importante também que ela proponha
é incluir ações formativas com os professores, para que assim eles possam desenvolver estratégias pedagógicas flexíveis para Wilson. Por que o TDAH não é considerado o público-alvo da educação especial e quais as consequências dessa distinção para o acesso ao apoio educacional? Então, de acordo com a Política Nacional da Educação Especial, o TDAH ele é classificado como um transtorno neurobiológico que não implica necessariamente na deficiência, ou no comprometimento global do desenvolvimento. Por essa razão, ele não se enquadra oficialmente nessa categoria. Por isso, ele não é considerado público-alvo. Isso vai impactar no desempenho ocupacional dos estudantes com TDAH, já que eles não vão ter o suporte necessário. Como as dificuldades descritas, atenção, impulsividade e planejamento impactam a aprendizagem e a relação de Wilson com o tempo escolar. Então, o processo de aprendizagem de Wilson ele é atravessado pela dificuldade que ele tem no planejamento e a dificuldade em sustentar longos períodos de atenção, então, ele esquece de anotar tarefas, ele perde materiais, ele não conclui o que ele começa, ele se distrai olhando pela janela. Isso vai interferir na sua participação e na aprendizagem. Então, ele vai ter muita dificuldade em aprender porque ele está se distraindo com esses fatores externos. Ele não vai conseguir realizar atividades que exijam concentração, como, por exemplo, leitura e cópia extensa. Além disso, em atividades coletivas, ele interrompe os colegas ou responde precipitadamente, sem perceber o impacto disso nas interações. Isso pode fragilizar as relações com os colegas. Pensando assim na TEO, nós podemos desenvolver assim as estratégias, para a organização de Wilson, da rotina dele, fazer um mapeamento de rotina, de forma que ele consiga se manter em dias com as tarefas e dessa forma facilitar a vida dele e apoiar o seu desempenho escolar. Como mencionado no caso, as dificuldades descritas vão impactar diretamente no desempenho ocupacional de Wilson dentro do contexto escolar, visto que, se a gente tecer um paralelo com o modelo de ocupação pessoa e ambiente, a gente vai ter que o desempenho ocupacional ele não é influenciado apenas pelas características pessoais do aluno, mas também pelo ambiente escolar em geral e pela sala de aula, nos fazendo refletir que a escola deve sim se responsabilizar pelo processo de aprendizagem, não restringindo essa função ao aluno. Além disso, a instituição ela não deve focar no diagnóstico, mas sim buscar enxergar as potencialidades desse aluno que já demonstra certas habilidades. E também acho bem complexo, esse debate sobre a questão da não inclusão do diagnóstico de TDAH nas políticas de educação especial, porque acaba colocando muitos estudantes nesse não lugar, de eles não têm direito necessariamente a ser o público-alvo, mas ao mesmo tempo eles também não conseguem acompanhar muitas vezes o desenvolvimento típico dos alunos que não têm o diagnóstico do TDAH. Um pouco mais sobre a invisibilidade, da inclusão, que no caso de Wilson, mostra, que existe uma distância entre o que a escola diz sobre inclusão e o que realmente acontece no dia a dia. Mais, do que pequenas mudanças nas atividades, é importante repensar a forma como a escola entende o ato de aprender, valorizar, diferentes jeitos que cada aluno tem de prestar atenção, se expressar e participar, porque cada estudante tem seu próprio jeito de aprender. Isso acontece tanto com pessoas que têm alguma deficiência ou transtorno, quanto aquelas que não têm. Então é interessante pensarmos sobre. Como os professores já perceberam, essas dificuldades que impactam na aprendizagem de Wilson, acredito que se eles planejassem atividades mais práticas e prazerosas, iriam influenciar na aprendizagem tanto de Wilson quanto de seus colegas de sala. Como a gente já sabe, e o que é muito frisado dentro da tela é que a gente potencializa o indivíduo. Então, seria extremamente importante que os professores eles trabalhassem em conjunto com os profissionais da área da saúde, como o TO, para que consigam elaborar estratégias mais adequadas para inserir todos os alunos e que eles garantam a participação social dentro daquele ambiente escolar. Vamos comentar agora um pouco sobre o eixo 3, discursos, medicalização e representações. Vamos falar um pouco sobre quais são as concepções sobre o TDAH que aparecem nas falas da equipe escolar e da família e como elas se articulam a discussões meritocráticas e medicalizantes sobre o aluno ideal e o esforço pessoal. No caso, a mãe de Wilson relata que ele chegou a tomar medicação, mas que ela interrompeu o uso, pois ele ficava calado demais, parecia até outro menino. Em contrapartida, os professores descrevem Wilson como inteligente, mas desligado, cheio de ideias, mas sem foco, precisando voltar a se tratar. As dificuldades de Wilson são interpretadas como falta de comprometimento. O foco permanece nos ajustes do aluno à norma e não na transformação das práticas pedagógicas. Outra pergunta que temos é: que efeitos esses discursos produzem sobre as práticas de ensino e expectativas em relação a Wilson?
Alguns efeitos que podemos citar é a redução das expectativas, a dependência em um diagnóstico, manutenção de práticas tradicionais e também naturalização das dificuldades, pois quando atribuímos os desafios de Wilson à sua falta de foco, faz com que o problema seja individualizado e não visto como um reflexo da organização escolar. E vamos finalizar o eixo 3 com a seguinte pergunta: como a terapeuta ocupacional pode contribuir para deslocar o olhar do diagnóstico para a participação e o engajamento ocupacional? A terapeuta ocupacional pode propor ações formativas baseadas no desenho universal para aprendizagem, o DUA, incentivando os professores a oferecer múltiplas formas de acesso e expressões e engajamento. A terapeuta ocupacional pode também promover a escuta ampliada e o trabalho colaborativo, articulando práticas pedagógicas mais inclusivas que considerem os diferentes modos de aprender. No eixo